Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo é da Fenícia. O nosso grupo é composto por eu, GG, a Isa Bianchini, a Isa Oliveira, a BBL, a Bibi, a Loren e a Lari. Não esqueci ninguém, né? Eu acho. Mentira, não esqueci não. Nosso tema aqui é sobre as Fenícias, né? Vocês podem ver aqui no slide. Fenícia se localiza onde? Onde hoje é o atual Líbano. Está entre o que? Uma faixa de montanhas, lugares altos e o mar Mediterrâneo. Eles estão numa estreita faixa ali, não era nada fértil, eles se destacavam das outras regiões, porque as outras regiões conseguiam fazer seu comércio através da agricultura. Eles não tem solo fértil para fazer agricultura, o que eu vou fazer? Vou fazer comércio, vamos produzir joalheria, produzir metais, vamos fazer isso, tá de boa. E é isso que eles fizeram. Na montanha dele possuíam muita coisa em abundância. O que eram essas coisas? Cedros, né? Com esses cedros eles produziam madeira. Fizeram seus navios. Aqui no fundo você pode ver uma espécie de feira. Como eles não tinham aptidão, não que eles não tinham aptidão, mas eles não tinham solo para fazer agricultura. Eles se habilitaram para o comércio. Tem aqui, você pode ver, uma pilha de tecidos. E assim fizeram. A madeira também era comerciada, não era só feita para fazer navios, né? Além de ser uma ótima madeira para navios, eles também comerciavam essa madeira com os hebreus, que moravam ali do lado, né? Aqui a gente pode ver os cedros, né? Hoje no Líbano, esses cedros ficam em um local preservado, em cadeias de montanhas, não em cadeias, mas nas áreas montanhosas do Líbano, né? Preservada. Como eu disse, eles eram especialistas, né? Eles eram bons em comércio, né? Eles tiveram que apontar para algum lado. Só que dentre joias, tecidos, essas coisas que mais se destaca é a tinturaria deles. Tanto que aqui a gente tem a púrpura. Você pode pesquisar, muitos reis, muitas rainhas usavam isso. A gente tem um produto caro que só eles conseguiam comprar. Isso aqui tinha a cor da riqueza, a cor do poder. Por isso que os reis se interessavam tanto por esse tipo de tinta, né? A Fenícia era dividida em cidades-estados. Era um conjunto de área. Todo mundo falava a mesma língua, tinha a mesma cultura. Porém, nenhum dependia do outro para sobreviver. Cada um tinha o seu comércio. Tanto que eles disputavam as rotas comerciais. Aqui a gente vê toda a rota comercial com quem eles faziam, com a Síria, aí com a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, né? O Egito, os hebreus, eles faziam comércio até com o oeste da África, né? A hierarquia fenícia que era, primeiramente, os comerciantes, como eu falei, se eles vivem do comércio, os comerciantes têm um lógico papel muito importante lá, né? Eles que trazem toda a riqueza, eles que trazem tudo que a cidade tem, é graças a eles. Né, mas não deixando de destacar, né, toda a região da antiguidade tinha o seu rei, né, ele era o alto poder, ninguém é mais alto que ele, além dos deuses. Também tinha os anciões, os sacerdotes, né, aqueles os conselheiros, os caras que faziam os cultos, né, para os deuses, eram eles. Abaixo deles tem quem? Marinheiros, artesãos, pescadores e camponeses. Os comerciantes estão ali, beleza, eles trazem toda a riqueza. Mas sim, esses caras, eles são quem? Não são nada também. Porém, né, eles não podem estar naquela alta da pirâmide, né? E a lógica embaixo, né? Normal de todas as hierarquias, as pirâmides da época, os escravos, né? Escravos de guerra, tudo. E os marinheiros que não conseguiram se desenvolver ao longo do mar. Os marinheiros pobres estavam ali embaixo também. Aqui a gente tem, né, o comércio deles, os tecidos, os navios ali atrás, as peças de joalheria, vasos, né? Uma espécie de feira, joalheria. Eles eram muito bons em esculpir, né? Eles esculpiam os metais, prata, ouro. Você vê que aqui é uma imagem muito bonita. Isso hoje ganharia uma grana, hein? Eles também decoravam, eles se inspiravam muito nos mesopotâmicos, nos egípcios, né? Na decoração dos sarcófagos, dos templos deles. Eles se inspiravam muito. Aqui é lógico, está desgastado por causa da areia, por causa do tempo, vento, desgastou. Aposto isso aqui na época dele devia ser um caixão, um sarcófago, desculpa, muito bonito, né? Aqui a gente vê, né, os detalhes, o nariz, tudo. Mas com o tempo
gasta, né? Eles eram uma religião animista, né? Cultuavam vários deuses. Cada cidade tinha o seu deus protetor. O principal deles ali era o deus Baal, o deus do sol. Aqui a gente vê um sacerdote fazendo culto, né? Um sacrifício, bebês, que costumavam ser bebês defeituosos, que tinham sido com alguma doença, algum defeito. Eram eles que eram sacrificados, né? Eles eram sacrificados para diminuir a fúria dos deuses, para que os deuses pudessem proteger eles, deixassem eles felizes. Como eu falei, em templos eles também se inspiravam nos egípcios, nos gregos, nos mesopotâmicos. Aqui está uma bela espécie, vê se não parece muito os templos babilônicos, né? Os gregos também, aquelas colunas verticais, muito bonito. Aqui também a gente tem um alfabeto, uma das maiores contribuições para o mundo em toda a história foi dos fenícios, dar o alfabeto. Aqui a gente tem a primeira coluna e a terceira, de A a Z, né? Eram consoantes. Lógico que as vogais foram feitas depois, tá? Os fenícios não tinham vogais, eles foram feitos só as consoantes. Quem fez as vogais depois foram os gregos. Mesmo assim, não deixa de ser importante a contribuição que os fenícios deram para a sociedade atual que vivemos hoje, toda, né? O sucesso comercial dos fenícios teve seu auge entre 1200 e 800 a.C. Atraiu a cobiça de muitos povos ao redor, os persas, os gregos, os hebreus, o povo todo ali. E liderados por Nabucodonosor, esse cara barbudão aqui, né, cara de homem, os caldeus invadiram e dominaram a Fenícia. Logo depois, os persas dominaram. Aqui a gente está vendo aqui o Nabucodonosor, né, liderando os persas para a dominação da Fenícia. No final do século IV a.C., a Fenícia é dominada por Alexandre o Grande, né? Aqui estão os persas, tá? Esqueci de passar esse slide, né? Do filme 300, 300. E aqui o Alexandre o Grande, né? Pela escultura, o cara bonito, né? Alexandre o Grande. A finalização dessa dominação se dá entre os anos 333 e 332 a.C., com o chamado Cerco do Tiro. Aqui a gente tem uma imagem representando mais ou menos como que foi essa realidade do que aconteceu na época, né? Que era um ponto estratégico entre os gregos e os persas a dominarem, e seus cidadãos foram feitos escravos. Ou seja, normal, né? Prisioneiro foi derrotado na guerra, você virou escravo. Se você não é morto, você é escravo, né? É 880. Logo depois, né, a morte do Alexandre o Grande, o Império Macedônio foi dissolvido em 3 estados. Todos eles foram dominados pela Roma. Após a queda do Império Romano, a antiga Fenícia se tornou o Império Bizantínico. Aqui, né, a gente vê a bandeira daquele império. Logo depois ele foi conquistado por Império Turco-Otomano. Aí, né, no ano de 1453, com a queda de Constantinopla, né, a capital aqui dos bizantinos. O Império Turco-Otomano teve seu colapso na Primeira Guerra Mundial, né? Até a Primeira Guerra Mundial ele estava vivo ali, foi dominado pela França. Logo depois que a França dominou seu território, né, o local passa a se chamar Líbano e conquistou a independência dos franceses no ano de 1943, bem tarde, um dos países que demorou pra caramba pra conquistar sua independência, né? Aqui eles têm a bandeira, né? Olha, os cedros, né? O cedro, você vê que foi muito importante para a sociedade fenícia, eles trocaram a bandeira. E aqui, né, uma imagem representando a independência deles. Hoje não, né? Não, hoje sim, hoje tem, mas não é que nem antes. No século XX, a crise religiosa no Líbano era dividida entre os cristãos e os muçulmanos. Eles começaram com os cristãos, né? A França era um país cristão. Porém, eles vivem ao lado de Israel e Síria. Acho que todo mundo sabe que esses países têm seu conflito. E a Síria foi seu principal influenciador para colocar os muçulmanos lá. E isso deu um conflito pesado. Né? Aqui a gente tem mais ou menos como é que é. Esse aqui é um movimento. Professor, vale a pena explicar esse movimento aqui depois. Eu não lembro o nome dele certinho, mas eu estudei, é muito legal. E do outro lado aqui a gente tem os cristãos.
o comércio hoje diferenciou muito do comércio de antes, né? Antes era comerciantes vendendo tecidos, coisas da época, né? Hoje você não ganha muito vendendo tecido, né? Pelo menos não entre países. Hoje, um dos principais fontes de renda do país é o turismo. Tem lugares encantadores nesse país. Eu vi alguns vídeos e tirando alguns lugares perto de aeroportos, na capital ali, hoje é um país tranquilo. Pode viajar de boa. Eles eram politeístas, né? A maioria, se não todos os povos da antiguidade eram politeístas. Como eu falei no começo, cada cidade tinha seu deus protetor. Aqui, né, no centro a gente vê o deus Baal. Eu não vou lembrar o nome desses caras, dos outros deuses, porque realmente é um nome muito estranho, né? Porém, cada um tinha o seu deus protetor e esses eram os principais. Eles eram escultores, né? Foram os primeiros criadores. Não vou falar que foram os primeiros, eu não vou ter certeza disso. Mas eles criaram a moeda fenícia, né? Eles estavam ali buscando uma unificação da moeda. Lembrando que os seus produtos eram comerciados por peso, não era mais aquele sistema de troca. Se eu te dou tanto isso, quanto peso de moeda? Vale isso, eles lá e davam isso. E era assim que era feito o comércio. Aqui são as moedas de hoje, né? Olha a diferença. Como é que era antes, como que era hoje, né? Mesma coisa se aplica às notas, né? Hoje todo mundo tem. Isso aqui eram os navios de guerra, né? Que era produzido por eles. Isso aqui é um resuminho, né? Em 7 minutos eu já devo ter passado já. É um pouco curto para falar, porque é uma história muito boa. Se não for o seu tema, estuda, que é uma matéria muito boa. Valeu!